Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 13 de junho. Leitura da Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulos 11 e 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 25. Livro dos Salmos, capítulo 131. Provérbios, capítulo 17, versículo 4 e 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco, pois os perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres e princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. Pelo que se indignou contra Salomão o Senhor, pois desviava o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido
no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então o Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Adadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando, depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Haddad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aías prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova, que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre a lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi fez, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito. E ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão e tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão causa a separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram:
teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: Ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselhos com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que lhe responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, que o teu pai impôs sobre nós. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos lamentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem a Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há nada para nós, não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, surpreendendo os que trabalhavam forçados, porém todo o povo apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque é eu que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhe ordenara. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, Roboão, rei de Judá. E me matarão, tornarão a ele e ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. E Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizeram também em Betel. Estabeleceu sacerdotes que não eram. Estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 25, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha.
Livro de Salmos, capítulo 131. Calma em Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Provérbios capítulo 17, versículo 4 e 5. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune.